Boa noite a todos, bem-vindos. Na segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho, um bom encontro para olharmos a Bíblia Sagrada. Conheça a sua Bíblia, o nosso sexto encontro do nosso seminário Conheça a Sua Bíblia. E antes de nós iniciarmos a nossa caminhada de hoje, eu queria convidar você a um tempo de oração e me acompanhar em oração. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela vida, pelo dia que o Senhor nos acrescentou, nos acrescenta. Te damos graças pelo nosso trabalho, as sementes que lançamos. Pedimos a tua bênção para que frutifique conforme a tua vontade e para a tua glória. Consagramos a ti mais uma vez este lugar, este tempo, as nossas mentes e corações. E pedimos-te que pelo teu Espírito Santo, enquanto falamos a teu respeito, falamos também contigo. Enquanto vamos à tua palavra, que a tua palavra venha a nós. Pedimos-te assim, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Meu desejo deste sexto encontro nosso é lhes falar um pouco sobre a presença de Jesus no Velho Testamento, ou mais precisamente, esta relação entre o Velho ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento em referência a Jesus. Como é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se relacionam na pessoa de Jesus? Talvez nós falássemos sobre Jesus presente no Antigo Testamento, mas como é que o Novo Testamento trata o Antigo Testamento à luz de Jesus? Então, primeiro, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. E eu queria convidar você a esse passeio pela Palavra de Deus. Você que trouxe Bíblia especialmente, lembrar algumas referências do Novo Testamento, indo buscar no Antigo Testamento a pessoa de Jesus. Então, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo anuncia que Jesus será chamado Emanuel, Deus conosco, é uma citação de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Gabriel fala com Maria e já dá o nome de Jesus, o menino que ela carrega no ventre. Então, Emanuel, Deus conosco, é uma referência a Isaías 7,14. Mateus 2,6 fala de Belém. Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a profecia de que Belém, pequenina Belém, seria iluminada pela chegada do Messias. Marcos, capítulo 1, os versículos 2 e 3 são referências a Isaías 40. Vamos olhando a Bíblia Sagrada, vá mexendo na sua Bíblia e vá tentando se familiarizar com ela, se você ainda não tem tanta familiaridade. No deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse testemunho de João Batista, a voz do que clama no deserto. Quem está no deserto clamando é Deus. Deus está no deserto clamando, e João Batista é esse porta-voz. Malaquias, o profeta Malaquias capítulo 3, versículo 1, quando João Batista diz: preparem o caminho do Senhor, ou preparem o caminho do Senhor em suas vidas. É mais ou menos isso, o coração endireitado para que o Messias passe por esse caminho do coração. Então João Batista citando Isaías 40, versículo 3, e Malaquias capítulo 3, versículo 1. Mateus 21, 5.
Mateus 21, 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É uma citação de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus entra em Jerusalém sentado num jumentinho, na verdade é uma citação de Zacarias 9:9. João capítulo 19, os versículos 23 e 24 são uma referência ao Salmo de Davi, Salmo 22:18, que é chamado um dos salmos messiânicos. Salmo 22:18, quando os soldados romanos repartem e lançam sortes sobre as vestes de Jesus, então o evangelista João vai fazer e vai buscar no Velho Testamento esta referência. Atos 2:27, o evangelista Lucas, quando escreve o livro de Atos capítulo 2, o verso de número 27, quando se diz que Deus não abandonou o seu santo no sepulcro e não permitiu que ele sofresse ou visse a corrupção, isto é, que o corpo de Jesus não apodrecesse sepultado. É uma referência ao Salmo 16, versículo 10. E o Salmo 110, versículo 4, peço que você abra o Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta expressão do Salmo 110, versículo 4, fazendo referência a que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é uma das expressões misteriosas do Novo Testamento e um dos grandes mistérios em volta de Jesus, porque o sacerdócio em Israel é o sacerdócio de Arão, o sacerdócio arônico, e Jesus não é um sacerdote da ordem de Arão. Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E em Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque, ele não tem começo nem fim. Melquisedeque é um sacerdote eterno. E Melquisedeque é o sacerdote para quem Abraão paga os dízimos. No livro do Gênesis, Abraão entrega os seus dízimos a Melquisedeque. Então você se lembra que Abraão é anterior a Moisés. Abraão é anterior à lei do Sinai. Abraão é anterior ao pacto de Deus com a nação de Israel. Então não existia a nação de Israel, mas existia um sacerdote. Vejam, o que é o sacerdócio? O sacerdócio é essa estrutura a partir da lei com Moisés. Essa estrutura religiosa, sacramental, dos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes a partir da lei de Moisés. É o sacerdócio de Arão. Agora, a questão é que esse Melquisedeque é anterior ao pacto com Moisés. E Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque não tem nome, não tem origem, não tem começo, não tem fim. Ele é um sacerdote eterno. E Jesus é um sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é extraordinário. Dentre tantas possibilidades e dentre tantas realidades, é que o sacerdócio de Jesus extrapola a identidade étnica do pacto de Deus com Abraão e com Moisés. Há um sacerdote que não está dentro desse pacto celebrado com Moisés. É esse tal Melquisedeque. E eu acho muito interessante as outras possibilidades de aplicações de um sacerdócio sobre toda a humanidade e não apenas um sacerdócio sobre a nação de Israel. Um sacerdócio para a eternidade e não apenas um sacerdócio para a história. Um sacerdócio que não tem origem humana diferente ou acima, superior a um sacerdócio dentro da linhagem de Israel e do pacto mosaico.
qualquer maneira, Jesus é citado no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, e o Novo Testamento vai buscar, lá no Velho Testamento, citações explícitas e aplicar as citações do Velho Testamento ou do Antigo Testamento à pessoa de Jesus. Mas não somente o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. O Novo Testamento vai lançar uma luz sobre o Antigo Testamento e vai dizer o seguinte: olha, isso que foi dito aqui, na verdade estava sendo uma profecia a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Então, por exemplo, quando em Gênesis 3,15, Deus se dirige à serpente e diz à serpente lá no Éden: você enganou a raça humana, mas eu vou suscitar do ventre da mulher um descendente que vai esmagar a tua cabeça. Então é assim que o Novo Testamento vai buscar e interpretar quem é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz que Jesus nasceu do ventre de uma mulher. Jesus nasceu na carne, Jesus vem do ventre de uma mulher. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz que Deus coloca Satanás debaixo dos nossos pés. Dos nossos pés. Nossos de quem? Nossos que estamos em Cristo, que é uma expressão exclusiva do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Em 1 de João capítulo 3, 8, diz o seguinte: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do diabo, isto é, para esmagar e pisar a cabeça da serpente. Quando você vê, por exemplo, Isaías capítulo 53, que é não apenas o servo sofredor de Yahvé. Quem é esse servo sofredor de Yahvé? Que no Isaías 53, na profecia de Isaías, é apresentado como alguém que é entregue ao sacrifício, ou se deixa levar para o sacrifício como uma ovelha muda, como um cordeiro calado, e que é sacrificado, e que toma sobre si as nossas dores, e que toma sobre si as nossas enfermidades. E João Batista, quando vê Jesus pisar na Palestina, diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está o Cordeiro de quem Isaías falou. Na verdade, não só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, numa referência a Isaías 53, mas como uma absoluta referência à Páscoa judaica. Porque o que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica é aquela libertação do Egito, quando Deus dá orientações a Moisés que organize o povo, sacrificando no dia da Páscoa, no dia da saída do Egito, um cordeiro, e use o sangue do cordeiro para pintar os umbrais de suas portas e janelas, e que o anjo da morte passaria sobre o Egito, e aqueles cujos umbrais estivessem, aqueles cujas casas tivessem os umbrais de portas e janelas pintados com o sangue de um cordeiro imaculado, o anjo da morte passaria sobre e pouparia a vida dos primogênitos. Então, durante 2000 anos praticamente, Israel celebra a Páscoa anualmente, com interrupções em função de seu afastamento do pacto com Yahvé. Mas na história de Israel, a celebração da Páscoa com o Cordeiro da Páscoa é um ato repetido à exaustão, até que Jesus Cristo entra na Palestina, Jesus de Nazaré entra na Palestina, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, vai dizer o seguinte àqueles cristãos de Corinto: livrem-se do fermento velho, para que sejam massas novas sem fermento, como remanescente, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro
pascal já foi sacrificado. Essa referência ao fermento é muito interessante, porque uma das orientações de Moisés ao povo de Israel quando da saída do Egito é que não deveria ter fermento na casa. O fermento leveda a massa, segundo os estudiosos, aí o fermento leveda a massa em 18 segundos. E a ideia do fermento é da urgência da saída. Isto é, não faça nada usando fermento, porque você não terá nem mesmo 18 segundos para esperar o efeito do fermento. Não adianta ter fermento em casa. Tira o fermento. O que isso quer dizer é a urgência, a rapidez de Israel em responder ao chamado mosaico para abandonar o Egito. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Coríntios capítulo 5. Por que é que ainda há imoralidade no meio de vocês? Por que é que vocês ainda estão vivendo em pecado, se o Cordeiro da Páscoa, o Cristo, já foi sacrificado? Vocês deveriam ter jogado o fermento fora e deveriam ter fugido rapidamente da vida de pecado de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele aplica explicitamente Jesus Cristo na cruz do Calvário ao Cordeiro sacrificado na Páscoa judaica no Egito e ao longo da sua história, da mesma forma como João Batista aplica Jesus Cristo ao Cordeiro morto em Isaías 53. Números capítulo 21, de 4 a 9, você se lembra que o povo de Israel começa a morrer no deserto, e então Moisés levanta uma serpente, e todo aquele que olha para a serpente é curado. Então Jesus, aqui não é nem João, nem Paulo, nem João Batista, nem nenhum dos apóstolos ou discípulos ou dos evangelistas, é o próprio Jesus que vê a si mesmo na serpente levantada por Moisés no deserto. Quando o povo está morrendo pelo juízo de Deus ordena a Moisés que levante uma serpente de metal no deserto, e todo aquele que olha para a serpente é curado e sobrevive. E então Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o Filho do Homem for levantado da terra, salvará muitos, curará muitos. Então Jesus se enxerga e interpreta, na verdade ele está dizendo: aquela serpente não era uma serpente, aquela serpente dizia a meu respeito, eu sou aquele que é levantado da terra, numa alusão evidentemente à cruz do Calvário, ou o método de sacrifício romano, levantar da terra, não é? Pela cruz. Por isso que é muito interessante, alguém diz assim: Jesus não poderia ter morrido enforcado? Jesus não poderia ter morrido tomando um copo de veneno, como morreu Sócrates, por exemplo, o filósofo? Não, Jesus não poderia ter morrido tomando um copo de veneno. Jesus não poderia ter morrido de outra maneira senão na cruz. A referência ao madeiro, por exemplo, de Gálatas 3, versículos 14 em diante, ao madeiro, não era uma forca, era uma cruz, era um madeiro. Talvez numa referência paralela à árvore do conhecimento do bem e do mal. O madeiro da maldição é abolido no madeiro da cruz de Jesus Cristo. Então todas essas são referências que o Novo Testamento vai fazer ao Antigo Testamento. Salmo 33, versículo 6 é uma outra referência usada por João, que é interpretada na pessoa de Jesus. O Salmo 33, versículo 6: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Por isso é que João vai dizer que no princípio era o verbo, era a palavra. Deus cria pela sua palavra de ordem. A maneira como nós vamos aplicar isso também dá margem a muitas interpretações. Que relação existe entre Jesus encarnado, Jesus o Filho, que João vai dizer: sem ele nada do que foi feito se fez, todas as coisas foram feitas por ele,
mas no Gênesis Deus ele fala, né, e disse Deus: haja luz, e a luz então é feita, filha de luz, né? Então haja luz, então aquela fala, aquela palavra de Deus, essa palavra de Deus que é viva e eficaz, é a palavra de Deus que traz a existência o que não é como se já fosse, é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo no Novo Testamento, João capítulo 1, vai dizer que essa palavra, esse verbo de Deus se faz carne em Jesus. Em que sentido Jesus é a palavra de Deus? Por exemplo, em João capítulo 17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas em João 14,6 ele diz: eu sou a verdade. Então veja que coisas interessantes. Verdade, não no sentido de verdade mentira, como nós estamos acostumados a tratar na nossa cultura ocidental. Verdade no sentido de realidade. Santifica-os na realidade. E aí você pode dizer: qual é o oposto de realidade? É ilusão? Ou qual é o oposto de realidade? É não realidade? Seria uma forma de nós, como cristãos, entrarmos no debate filosófico do ser e do não ser, né? Quando Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, santifica-os no ser, porque eles não são, então fazem com que sejam naquele que é. Quem é? Eu, o Cristo, eu sou o verbo que se fez carne, eu sou a realidade de Deus, e eles que não são, fazem com que sejam, com que se tornem em nós, assim como nós somos um no outro somos um, que eles também sejam em nós. Então veja que interessante, se você muda a sua compreensão da expressão verdade para realidade, há uma mudança completa na interpretação de muita coisa no Novo Testamento em relação a Jesus. Jesus não é uma verdade no sentido de oposição à mentira. Jesus é verdade no sentido de oposição à não realidade, a nada. Jesus é o que é, porque sem Ele nada do que é ou nada do que existiria. E é este diálogo que João e que o autor da carta aos Hebreus também vai travar com o Antigo Testamento, aplicando Jesus como sendo a realidade a partir da qual todas as coisas vieram a existir. Extraordinário. Eu acho a Bíblia não tem camadas de profundidade. Acho que nós só estamos deslavando na superfície. Mas de qualquer maneira, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, isto é, aquilo que no Antigo Testamento é pronunciado, e que o Novo Testamento é quem vai explicar o que está dito lá no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, o Novo Testamento ressignifica o Antigo Testamento. O Novo Testamento, quando tem Jesus diante de si, e os autores do Novo Testamento, quando eles olham para o Antigo Testamento a partir de Jesus, eles vão encontrar lá no Antigo Testamento um outro significado, na verdade, talvez o significado real, o significado verdadeiro, o significado consistente do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o que é a Páscoa no Egito? É a celebração de uma aliança, de um pacto. Mas quando Jesus com seus discípulos ele celebra a Eucaristia, em Mateus 26 a 30, ele levanta o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança, o novo pacto. Por isso é o Novo Testamento, né? É o Novo Testamento no meu sangue, não mais no sangue de um cordeiro imaculado, de uma ovelha, de um animal, mas no meu sangue de Jesus, diz Jesus, no meu sangue, diz Jesus. Está dizendo, agora é o novo pacto. Então, aquele pacto celebrado com a aliança mosaica entre Yahvé e Israel no sangue dos animais,
ele é ressignificado no Novo Testamento, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é tira o pecado de Israel, tira o pecado do mundo. Ok? O êxodo e a libertação de Israel no Egito. Então veja como é interessante. Que libertação é essa de Israel no Egito? Digamos, é uma libertação com dimensões geopolíticas e econômicas. É uma nação, a saber, o Egito, que oprime uma outra nação, a saber, Israel. E o braço forte de Deus, de Yahvé, o Deus de Israel, tira Israel do Egito, desta opressão, porque Israel é escravo no Egito. Então o braço forte de Deus vai tirar Israel do Egito. E as 10 pragas, esse é um estudo também muito extraordinário, porque cada uma das 10 pragas do Egito é uma referência a uma divindade egípcia. Como se todas as divindades egípcias fossem expostas ao ridículo. As rãs, as moscas, os gafanhotos, todas eram divindades. E o braço forte de Yahvé usa todas as divindades do Egito contra o próprio Egito, para afligir a terra do Egito. Então, veja que Yahvé vai ao Egito, tira do Egito Israel, numa libertação política, econômica, liberta da escravidão, mas o Novo Testamento vai olhar para essa libertação no Egito e vai enxergar muito mais do que uma libertação política, social, econômica, geográfica, etc. Vai enxergar uma libertação espiritual e vai fazer um paralelo, que assim como o Egito é uma nação que oprime uma outra nação, existe um poder imperial das trevas que oprime a humanidade. É isso que está em Marcos capítulo 5, os versículos de 1 a 20. Porque o que está em Marcos capítulo 5, os versículos de 1 a 20? O endemoniado gadareno, o endemoniado da região de Gadara, que Jesus chega diante desse endemoniado, que era um sujeito possuído, ou tomado, ou controlado, ou influenciado em termos absolutos por demônios, por espíritos malignos, por espíritos maus. E a Bíblia é muito clara em falar da existência dos espíritos malignos, dos espíritos maus. Ali tem um homem em Gadara, na região de Gadara, que é possuído por espíritos maus. E quando Jesus chega à região de Gadara, esse homem é um flagelo contra toda aquela sociedade. Ele é acorrentado, ele é amarrado, ele é banido para as montanhas, mas ele se desprende das amarras e das correntes e volta para a cidade para promover o caos e espalhar a violência na cidade. Então conseguem conter o camarada de novo, acorrentam de novo, devolvem para a montanha, mas ele se solta lá com a sua força, volta para afligir a cidade, a sociedade, impor a violência e promover o caos. Aí Jesus chega e dá de cara com esse sujeito. E quando Jesus chega e dá de cara com esse sujeito, os demônios dizem assim: o que você veio fazer aqui? O que nós temos contigo? E eles identificam quem é Jesus. E então o nome que esses demônios apresentam para Jesus é legião. O que é uma legião? É uma fração do exército romano. A legião romana. Então, o que é Roma? É a nação opressora de Israel. E o que é que esses demônios, essa legião, solicita e encarece a Jesus? Deixe-nos ir aos porcos. E Jesus autoriza e os porcos se precipitam no mar. Então veja como é interessante. Qual foi a última vez em que Israel presenciou um exército opressor sendo afogado no mar? Quando Israel atravessa o mar
Mar Vermelho a pés enxutos, mas o exército egípcio é afogado. Então veja como o Novo Testamento está ressignificando o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Egito oprime Israel, Deus tira Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho, ok? E o exército egípcio que sai em perseguição de Israel é afogado no Mar Vermelho. E o Novo Testamento? O Novo Testamento diz: há uma nação oprimindo Israel. Quem é a nação opressora? Roma. E Deus vai buscar Israel que está oprimido. Só que essa libertação já não é mais uma libertação política e econômica. É uma libertação espiritual das forças das trevas que oprimem a humanidade. É isso que Jesus faz. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para expor o escândalo, despojar o poder de destruir dos espíritos malignos em sua cruz. Então é a maneira como o Novo Testamento ressignifica o Antigo Testamento. Essa história faz lembrar aquela conversa de uma senhora muito simples que chegou ao seu pastor. O pastor tinha acabado de fazer um doutorado, não sei aonde ainda, ele voltou e disse sim para aquela senhora que Israel não atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, que isso foi uma expressão de linguagem, é uma hipérbole, é um exagero, senhora, não é que é pés enxutos, atravessou com água mais ou menos assim, na cintura, ou aqui no joelho, mais ou menos, porque não é que Deus abriu o mar, é no período de baixo. Período de baixo. Então Israel atravessou não a pés enxutos. E a mulher ficou triste. Foi para casa e voltou. Na outra semana disse: pastor, eu descobri que Deus é mais extraordinário do que eu pensava. Porque o senhor sabe que ele conseguiu afogar um exército inteiro egípcio com água pela cintura. Então é muito interessante, é só uma brincadeira. Mas o Novo Testamento ressignifica o Velho Testamento. Por exemplo, quando Israel está no deserto durante 40 anos, Israel é alimentado do quê? É alimentado pelo maná. O maná que cai do céu. É o pão do céu. Em João capítulo 6, Jesus diz assim: olha, no deserto, os seus pais, seus antepassados correram atrás do maná, mas eles comeram do maná e morreram do mesmo jeito. O verdadeiro pão do céu não é o maná no tempo de Moisés no deserto. O verdadeiro pão do céu sou eu. Eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue jamais terá fome e comerá verdadeiramente, ou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Jesus se coloca no lugar desse maná prefigurado ali no deserto com Moisés. Talvez isso desse também para nós uma extraordinária oportunidade de reflexão se nós interpretássemos o Pai Nosso nessa perspectiva. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas que pão é esse que estamos pedindo? O maná de Moisés ou o pão do céu que é Jesus? Aí fica na sua consciência. A estrutura religiosa de Israel também é toda ela ressignificada pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Paulo, o apóstolo, diz em Colossenses capítulo 2, os versículos 16 e 17, que não devemos nos deixar julgar. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quer dizer, toda essa estrutura, as festas de Israel, os elementos litúrgicos de Israel, o sistema sacrificial de Israel, o sistema sacerdotal de Israel. Então, por exemplo, o templo em Israel, o sábado, o dízimo, tudo isso aqui é sombra. Tudo isso aqui no Antigo Testamento do Pacto Mosaico aponta para Jesus. A realidade, porém, é Cristo. Então, por que, por exemplo, nós não acreditamos que existe um lugar sagrado? Assim como os judeus acreditaram no templo em Jerusalém. Por que
Na liturgia de uma igreja cristã não cabe essa expressão: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A expressão de Abacuque, o profeta: o Senhor está no seu santo templo, como dizendo que ele está no templo. O pastor da minha igreja, quando eu era adolescente, ele colocava esse versículo de Abacuque no boletim da igreja dominical, e ele usava isso como uma referência à base bíblica para a gente não conversar no santuário. Então, quando acabava o culto, ele apagava a luz e mandava que a gente saísse rápido para que a confraternização fosse no átrio do santuário, no pátio da igreja, e não no santuário. Mas isso é Deuteronômio. Se o pastor da minha igreja fosse um sacerdote de Moisés, ele estaria corretíssimo, porque o templo de Jerusalém era tratado dessa maneira. Mas para nós cristãos, o templo de Jerusalém é uma figura do corpo vivo de Cristo, templo de pedras vivas, que Deus habita em espírito. Então, para nós não tem um lugar sagrado, para nós não temos um dia sagrado, até porque Jesus ressuscita não no Shabat. É muito interessante. Por que Jesus ressuscita no domingo? Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, é o domingo da ressurreição, não é o Shabat da ressurreição, talvez para dizer para nós que o Shabat também tem o seu significado profético e pedagógico, mas ele não é um dia sagrado que devemos guardar, porque o Senhor santifica todo lugar e todo tempo. Enfim, o Novo Testamento vai ressignificar o Antigo Testamento. Por último, e talvez o mais importante, o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. Cumpre. A referência dupla aí, igual, né? Então, Mateus 5, 17 a 20, palavras de Jesus no conhecido e célebre Sermão do Monte, quando Jesus diz: não pense que vim abolir a lei ou as profecias ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Vim cumprir. Então, Jesus não joga fora o pacto mosaico. Jesus, quando olha para o pacto de Moisés e para a lei de Moisés, que é inclusive revelação de Deus a Moisés, assim nós cremos, Jesus não diz: olha, isso tudo estava equivocado, nada disso tem sentido, esqueçam tudo isso, joguem fora isso não presta, não tem valor. Não, Jesus não trata dessa maneira. Jesus diz o seguinte: olha, prestem atenção na lei, prestem atenção na lei e nos profetas, não alterem a lei e os profetas, não mexam nem sequer em um tio, na mínima expressão da lei, não mude, porque eu sou o cumprimento da lei. A lei não é abolida por Jesus, descartada e desprezada por Jesus. Pelo contrário, Jesus leva a lei de Moisés às suas plenas e últimas consequências. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos 10:4, vai dizer que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Não é possível entender Jesus Cristo sem entender a lei de Moisés. Não é possível discernir quem é Jesus sem discerni-lo a partir do seu transfundo do Antigo Testamento, sem discerni-lo a partir de sua cultura religiosa. Ele é judeu, ele cresceu nessa tradição de Moisés e dos profetas, não é? Então veja que interessante, quando ele ressurreto se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, o que é que ele fala aos discípulos no caminho de Emaús? Vocês não conseguiram entender a lei. A lei falava de mim. E Jesus, usando Moisés e os profetas, abre os olhos dos seus discípulos
Deus a seu próprio respeito, a respeito dele como Messias. Então não é possível você saber quem é Jesus se você não tem a referência do pacto mosaico, da lei de Moisés. Mas por outro lado, e isso é uma fala evidentemente, absolutamente cristã, não é possível entender Moisés senão pela lente de Jesus. Se você não tem a lente de Jesus, ou não tem Jesus como cumprimento da lei de Moisés, você cai num cerimonialismo, num ritualismo, num moralismo, num legalismo que não faz sentido. Por exemplo, esta semana mesmo eu estava lendo a revista da Folha de São Paulo, dizendo que no Shabat as geladeiras são ligadas porque não se pode, são desligadas. Para os judeus ortodoxos, as geladeiras são desligadas porque não se pode produzir eletricidade, seria trabalhar. Produzir eletricidade é trabalhar no Shabat. Então você não pode deixar a geladeira funcionando, você desliga. Mas ao mesmo tempo eles instalam um timer para acender a luz da casa, e o aquecedor e o ar-condicionado. Então você não pode ter energia para a geladeira, pode ter para o ar-condicionado. Que lógica é essa? Eu não consigo entender. E o elevador fica funcionando, mas você não pode apertar um botão porque é trabalhar. Se você aperta o botão do elevador para chamar o elevador, e você entra no elevador e aperta lá o 8º andar, você está trabalhando, não pode, é o Shabat, não pode trabalhar. Mas o elevador fica funcionando o tempo inteiro, parando de andar e andar. E você entra, se você vai para o 8º, ele abre no primeiro, fecha, abre no segundo, fecha, no terceiro, fecha, até o 8º andar e você desce. Se você está no térreo esperando, a mesma coisa, você espera ele descer de andar em andar, chegar no térreo, você entra e você sobe, porque ele começa automaticamente a subir. Quer dizer, eu não consigo entender essa lógica. Se essa lógica, evidentemente que não é possível você fazer uma crítica à tradição hebraica, aos rabinos atuais de Israel, eles de bobos e de tolos e de ignorantes e de burros, eles não têm absolutamente nada, eles são absolutamente inteligentes, eles são sábios, eles têm nessas prescrições a respeito da lei uma intenção pedagógica. Uma intenção pedagógica. Mas a questão é que a intenção pedagógica da lei é Cristo, é Jesus. E se a intenção pedagógica da lei não é Cristo, qual é a intenção pedagógica da lei? É o que nós cristãos perguntamos. Quando lemos o apóstolo Paulo dizer o fim, a finalidade da lei, a intenção pedagógica da lei é Cristo. E tudo quanto a lei exige é Cristo quem cumpre. Nenhum de nós, nem você, nem eu, nem ninguém, é capaz de cumprir as altíssimas exigências da lei em termos de expressão de santidade de vida diante de Yahvé. Somente Cristo. Por isso é que a justiça da nossa salvação não é a justiça do cumprimento da lei, é a justiça de quem crê naquele que cumpriu a lei. E quem é aquele que cumpriu a lei? É Cristo. Por isso é que o fim, a finalidade da lei é Cristo, ele que cumpre a lei. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, é a profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E eu acho mais uma vez extraordinária essa referência sutil da universalidade do reino de Deus. Não é derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, sobre o povo do pacto mosaico. Na verdade é derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Por isso é que no Apocalipse diz que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não o pecado de Israel apenas, mas o pecado do mundo, comprou para si um reino de sacerdotes, gente de toda raça, tribo, língua e nação. E é por isso que existe na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia até o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, quando ele diz assim no versículo 13, Gálatas 3:13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou
Porque ele cumpre a lei, lembra disso? Ele cumpre a lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No madeiro, não pode ser enforcado, não pode tomar um copo de veneno, não pode morrer com uma facada nas costas, tem que ser levantado no madeiro. Profético. Então, maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Versículo 14 de Gálatas 3: isso para que em Cristo Jesus a bênção prometida a Abraão chegasse também aos gentios, isto é, a todos os que não são judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Note, a bênção de Moisés, não, a bênção de Abraão, antes do pacto mosaico. Qual é a bênção de Abraão? É o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. E essa bênção de Abraão, que é o Espírito derramado sobre toda a carne, é um pacto celebrado em quem? Em Cristo. A quem foi que Abraão entregou seus dízimos? A Moisés? Não, a Melquisedeque. E quem é Cristo? É um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A conversa da universalidade do reino de Deus está presente na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é nesse sentido que o Novo Testamento, em que Cristo cumpre o Antigo Testamento. Levíticos capítulo 17, versículo 11, e eu faço questão que leiamos todos juntos, por gentileza, essas porções da palavra de Deus. Gênesis, Êxodo, Levíticos 17, o versículo 11, quando diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu ordenei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida, é o sangue a oferta pela vida. Lembra-se a linguagem profética: a alma que pecar, esta morrerá, Ezequiel 18. O que é que nos livra da morte, do juízo de Deus em função do nosso pecado? A oferta de sangue. Que sangue? O sangue de todos os animais no processo sacrificial da liturgia cerimonial de Israel. Então é o sangue que faz oferta pela vida. Aí você vai para o Novo Testamento e você vai ver Atos 2:38. Qual é o sangue que é a verdadeira oferta pela vida? Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 22:16. Testemunho do apóstolo Paulo, quando ele está diante de Ananias. Então Ananias diz a ele: agora, o que é que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome de Cristo. Por isso aqui nós temos aí 1 de João 1:7 e 9. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, os versos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Novamente, o sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo. Esse sangue que não é um sangue que cobre uma nação, a nação de Israel. É um sangue que cobre toda a criação e cobre toda a humanidade. Então,
é Hebreus. Você vê Hebreus capítulo 9, você vai encontrar essa referência explícita, que o sangue dos animais não poderia cumprir aquilo que somente o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, cumpriu. E finalmente o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, porque a lei tem uma função. Essa função da lei não é a nossa redenção. Veja Gálatas capítulo 3, o verso 24. Gálatas 3, o verso 24 diz o seguinte: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Para que foi a lei? Para que foi esse pacto mosaico, essa revelação de Deus a Moisés? Para nos conduzir a Cristo. De que maneira ela nos conduz a Cristo? Romanos capítulo 7. Veja Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Deus nunca imaginou que nós conseguíssemos cumprir a lei. Na verdade, Ele sempre soube que nós jamais conseguiríamos cumprir. A lei é uma forma de Deus conversar com você e comigo e com a raça humana e desmascarar a nossa pretensão de perfeição ou de perfectibilidade. Eu digo assim para Deus: eu consigo ser perfeito. A lei é a maneira como Deus olha e diz assim: duvido. Aí eu digo: duvido o quê? Duvido você não matar. Duvido você não roubar. Duvido você não cobiçar. Duvido você não mentir. Duvido você não construir ídolos e correr atrás de outros deuses. Duvido. Você não é perfeito. Você não se sustenta. Você não se banca. Você não tem consistência. Você não dá consequência à sua promessa, aos seus votos. Você não consegue manter a sua palavra. Eu digo: consigo sim. E Deus diz: duvido. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a lei é essa forma de Deus dizer: então faz isso. E eu não faço, mas eu quero fazer. Por isso é que em Romanos 7 o apóstolo Paulo grita: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu quero cumprir a lei, mas eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então Deus diz assim para você: está vendo como você não consegue? Eu digo: então eu estou perdido. Aí a resposta de Deus é: não, você não está perdido, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão naquele que cumpriu a lei. É Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há, graças a Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso é que nós somos redimidos pela fé e não pelas obras da carne e pelas obras da lei. E é assim que o Novo Testamento em Cristo cumpre o Antigo Testamento. Então eu espero ter oferecido aos senhores estas 4 referências de como o Novo Testamento se relaciona com o Antigo Testamento a partir da pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, o Novo Testamento ressignifica o Antigo Testamento e, finalmente, o Novo Testamento cumpre. Cristo, em Cristo, cumpre o Antigo Pacto. Por isso que nós vivemos no Novo Testamento, não no Antigo Testamento. Nós somos cristãos, nós vivemos no Novo Pacto, em Cristo.
Nós não somos seguidores e discípulos de Moisés, nós seguimos a Jesus Cristo, que é um sacerdote que cumpre o sacerdócio mosaico, mas na verdade ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não é um sacerdote para uma nação, a nação de Israel, ele é um sacerdote para toda a criação e para toda a humanidade. O incomparável Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele nós adoramos. Amém.